Olá, meus caros, hoje a gente vai falar sobre números complexos, tá? Então, bom, definição de número complexo. Um número complexo é um objeto desse tipo aqui, então tem algo real de z mais i imaginário de z, onde real de z e imaginário de z são números reais, tá? Bom, a gente denota o conjunto de todos os números reais por esse símbolo. E quando tu tem um número que pertence a esse conjunto, a gente denota por esse símbolo, então. Tá? Então aqui a gente tem, isso aqui é um número real, isso aqui é um número real, e o i, que aparece aí, é a raiz de menos 1, tá? Ou, de forma equivalente, né? O i ao quadrado, quando tu multiplica i por i, isso te dá menos 1, não, menos 1. Menos 1, né? O menos i ao quadrado que é 1. Então o i ao quadrado é menos 1. Tá? Então, número complexo nada mais é do que um objeto desse tipo, então vai ter um número real mais raiz de menos 1 vezes um número imaginário. Tá? O conjunto de complexos a gente denota por esse símbolo C, essa C, letra C diferente. Tá? E novamente, se tu quer dizer que um certo número pertence a esse conjunto, a gente usa essa notação aqui. Tá? Então tá, isso aí é um número complexo. Um objeto desse tipo é um número complexo. O conjugado de um número complexo é definido dessa forma. A gente pega, se a gente tiver lá um número z, o conjugado, o número complexo z, né? Então o conjugado desse número complexo vai ser um número complexo denotado assim, z asterisco, que vai ter a mesma parte real do número complexo z, tá? Essa parte aqui. E tu troca o sinal do que está multiplicando o i, tá? Então tu troca o sinal da parte imaginária daquele número complexo. Tá? Então essa é a definição de conjugado, isso é uma definição. Tá? Esse símbolo aqui eu uso para quando a gente vai denotar uma definição. Tá? Então, por exemplo, se vocês tomar o conjugado do número complexo, vocês obtêm o próprio número complexo. Tá? Porque ó, se a gente tomar o conjugado do conjugado, a gente vai estar tomando o complexo conjugado desse número aqui, né? Que é o conjugado de z. Mas quando eu vou tomar o complexo conjugado, eu troco o sinal da parte imaginária, então eu teria isso aqui. Que é o próprio z, tá? Então z, o conjugado do conjugado é o próprio z. Vou considerar um exemplo aqui. Então, digamos que a gente tenha z igual a 2 mais 5i. Então, a parte, se você tem algo assim, um objeto desse tipo, a parte real desse número complexo é igual a 2. A parte imaginária desse número complexo é igual a 5. Tá? E o complexo conjugado desse número aí é 2 menos 5i. Tá? Agora, como ficam definidas as operações, vocês devem estar acostumados, né, a trabalhar com números reais e fazer soma, subtração, divisão, multiplicação de números reais, tá, ou inteiros. Então, como é que fica, como é que é a definição de soma para números complexos? Tá? Se você tiver dois objetos desse tipo, tá, dois números complexos, então a gente vai considerar aqui um z e um certo w, que pertencem àquele conjunto de complexos, ou seja, são objetos dessa forma. Tá? Então a definição, a soma z mais w,
que seria somar isso aqui, né? Real de Z mais I imaginário de Z mais real de W mais I imaginário de W. Tá, então estou somando objetos desse tipo. Então isso é definido como tu vai somar a parte real dos dois, a parte real do Z e a parte real do W, tá? Isso vai te resultar na parte real da soma, tá? E tu vai somar a parte imaginária do Z com a parte imaginária do W. Tá? É como se tu colocasse soma, pega o que está multiplicando o I, coloca em evidência o I, né? Daí tu vai ter isso aqui, está multiplicando o I, e o resto tu deixa aqui na parte real, tá? Então o resultado aqui, então isso aqui vai ser a parte real da soma, mais e a parte imaginária da soma. Tá? Claro, a soma de dois números complexos é um número complexo, e se vocês têm já essa forma aqui, isso aqui é a soma de dois números reais e número real, aqui e aqui, né? Então é só identificar a parte real e imaginária desse novo número complexo, que é a soma, tá? E tá aí. A multiplicação, eu vou usar aqui a mesma equação, é parecido, tá? Se a gente vai, desculpa, a subtração é parecido. Então só o que vai mudar aqui é que tem um sinal de menos aqui, tá? Então se eu estou subtraindo dois números complexos, estou subtraindo dois objetos desse tipo, é a mesma história, coloca um em evidência, tá? Aí vai aparecer um sinal de menos aqui e um sinal de menos aqui, tá? Aqui e aqui, né? Então é parecido com a soma. Agora a multiplicação de dois números complexos. Digamos que tu tenha, novamente, né, eu tenho dois números, Z e W, que são dois números complexos, então eles pertencem a esse conjunto de objetos daquele tipo aqui. Tá? Então se eu tomo Z vezes W, como é que a gente faz isso? Tá? Então eu estaria multiplicando esses dois objetos, real de Z mais I imaginário de Z, vezes real de W, mais I imaginário de W. Tá? Aqui a definição é a seguinte, a gente simplesmente pega e multiplica de forma distributiva, tá? Ou seja, eu pego aqui o primeiro vezes o primeiro, mais o primeiro vezes o segundo, mais o segundo vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo, tá? Essa vai ser a definição de multiplicação. Só que quando a gente fizer isso, vejam que aqui, ó, real vezes real vai dar um número real. E quando eu multiplicar o segundo pelo segundo, também vai dar um número real, porque eu tenho i vezes i, tá? Que vai dar i ao quadrado, que é menos 1. Então isso tudo vai dar a parte real da multiplicação. Então eu vou separar a parte real e imaginária já direto. Então vai ser a parte real do z, parte real do w, menos a parte imaginária do z, vezes a parte imaginária do w, tá? Isso tudo aqui vai formar a parte real desse número complexo, que eu obtenho pela multiplicação, né? E aí vai ter os termos cruzados, primeiro com segundo, segundo com primeiro, né? Que vai ser real de z, imaginário de w, vezes i. Daí tu tem aqui i, imaginário de z, real de w. Então essa parte vai estar toda multiplicando i e vai nos dar a parte imaginária do produto. Tá? Então isso aqui vai ser real de z, imaginário de w, mais imaginário de z, real de w. Tá? Essa vai me dar a parte imaginária. Então isso aqui vai ser equivalente, né? A parte real de z vezes w mais i vezes a parte imaginária vezes w. Tá? Então assim que a gente faz multiplicação de número complexo. Agora a divisão. Tá? Aqui é algo que pode causar confusão em alguns casos, mas não se assustem que não tem porquê. Tá? Aqui já acho que já posso comentar, né, que
vocês vão começar a enxergar uma certa semelhança entre números complexos e vetores no plano cartesiano, no plano, tá? Só tem que ter um cuidado que essa analogia, dá para fazer uma analogia, mas ela não é tão direta assim. Você não pode sair aplicando simplesmente as regras de multiplicação. Por exemplo, essa regra de multiplicação aqui é diferente da regra de multiplicação de vetores, tá? Tu tem lá dois tipos de multiplicação, né? De vetor, por escalar, produto vetorial. Aqui é diferente, tá? Tu usa essa regra distributiva. Tá? Mas em alguns aspectos vocês vão ver que os números complexos são parecidos com vetores no plano. Tá, agora na divisão. Se vocês pensar nessa analogia que existe uma certa semelhança entre números complexos e vetores, vocês vão já se dar por conta, mas se eu tenho vetores, eu não posso dividir um vetor por outro vetor, né? Ou um número por um vetor. Tá? Então, como é que a gente faz lá para vetores? Para vetores, vocês lembram, se vocês têm algo desse tipo, o que você tem que fazer é dividir por um escalar embaixo, tomando o produto escalar, tá? Ou algo assim. Tá? Aqui a gente vai fazer, a gente vai ir para esse caminho, tá? O que significa a divisão de um número complexo por outro número complexo, tá? Isso não tem sentido. Então o que a gente faz é transformar em algo que tem sentido, e fazendo isso, a gente, digamos assim, multiplica por 1, né? Então eu vou multiplicar pelo conjugado de W e dividir pelo conjugado de W. Tá? Quando eu fizer isso, essa parte de baixo aqui vai me dar um escalar, então um número real, né? Um escalar, o número complexo também é um escalar, mas vai me dar um número real. Então aí faz sentido eu dividir a parte real do número imaginário que vai aparecer aqui no numerador por esse número real, e a parte real e a parte imaginária, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Então a gente vai pegar isso aqui e abrir agora essa equação, e vocês vão ver que o resultado vai fazer sentido. Tá? Então eu vou ficar aqui com real de z mais i imaginário de z vezes real de w menos i imaginário de w dividido por real de w mais i imaginário de w vezes real de w menos i imaginário de w. Tá. Aqui fica real, a parte imaginário vezes imaginário vai ficar agora, ao invés, como tem esse conjugado aqui, não vai ficar menos, tá? Vai ficar mais, porque vai ficar menos i ao quadrado, que é 1, tá? Então aqui fica real de z, real de w, mais imaginário de z, imaginário de w, mais i. Aí o que está multiplicando o i vai ser aqui menos real de z imaginário de w, menos real de z imaginário de w, mais imaginário de z real de w. Aqui está curto. Tá. Deixa eu apagar aqui que não ficou legal. Então, mais imaginário de z real de w. Tá. E aí aqui ó, fica real, real, de novo mais imaginário, imaginário, só que aqui é tudo w, né? E os termos cruzados vai cancelar, ó, menos i real imaginário de w, né? Mais i real imaginário de w dá zero, tá? Então, quando somar esses dois termos dá o número zero. Então só sobra real de w ao quadrado mais imaginário de w ao quadrado, tá? Que é um número real. Então a divisão vai ser definida dessa forma. A gente vai pegar a parte real do z vezes w conjugado, dividir por esse w vezes w conjugado, que é esse número real aqui, tá? Então vou pegar a parte real de zw conjugado e dividir por esse número. Esse número, depois eu vou falar mais sobre o módulo, tá? Mas esse número aqui, a soma da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, é o módulo quadrado do número complexo, tá?
mais I, a parte imaginária, de Z vezes W conjugado, dividido pelo módulo quadrado. Tá? Logo na sequência já vou definir esse módulo. Tá? Então é assim que a gente divide um número complexo por outro número complexo. Tá? Então a gente faz esse truque, né? Multiplica e divide pelo complexo conjugado para transformar o denominador em um número real. Tá? Isso faz sentido, né? Isso aqui vai ser um número real dividido por número real dividido por número real. Isso a gente sabe fazer. Tá? Então essa definição é a definição, na verdade, isso aqui é a definição de divisão que a gente vai usar. Tá? Não se preocupem, pessoal, na disciplina da mecânica quântica a gente vai usar muito número complexo e vai aparecer divisão por números complexos e por divisões complexas. Tá? Vocês podem, durante as contas, vocês podem levar, assim, deixar lá na divisão o número complexo, mas sempre lembrando que se vocês quiserem realmente calcular o resultado, vocês vão ter que fazer isso, tá? Vocês vão ter que fazer esse processo aqui para poder realmente fazer a divisão e obter o número real. Tá? Mas durante o cálculo não tem problema de deixar a divisão por número complexo. Tá? Só vou terminar essa parte aqui. Apresentando para vocês duas relações que são assim muito frequentes na disciplina da mecânica quântica, que aparecem muito, que é a seguinte. Ó. O que acontece se eu somo um número complexo com o seu conjugado? Tá? Então isso vai ser real. Pessoal, eu estou vendo que se eu continuar escrevendo a parte real e a parte imaginária dessa forma, eu vou ocupar muito espaço e vou demorar muito. Daqui para adiante eu vou fazer assim, ó. Quando não tiver com possibilidade de confusão, a parte real de Z com parênteses assim, que é uma função, né? Quer dizer, a parte real do número complexo Z, eu vou usar assim, simplesmente a parte real de Z, tá? Ou também, acho que é melhor ainda, ou ZR, tá? Z subscrito R para dizer que é a parte real de Z, tá? Então aqui ó, eu tenho a parte real mais I, a parte imaginária, a mesma coisa para a parte imaginária, claro, né? Então vai ser equivalente a imaginário de Z ou ZI, tá? Para a parte imaginária. Então a gente vai usar essa notação aqui quando for conveniente. Real de Z, mais real de Z menos I imaginário de Z. Tá? Se a gente somar essas duas coisas, da real mais real, duas vezes a parte real e a parte imaginária aqui, que tem a soma, cancela, tá? Então isso aqui fica duas vezes a parte real. Tá? Então lembrem, essa expressão vale a pena vocês decorar. Z mais Z conjugado é duas vezes a parte real de Z. Z menos Z conjugado, vamos usar outra notação, é ZR mais I, ZI, menos ZR menos I, ZI. Então isso vai ficar ZR mais I, ZI, menos ZR mais I, ZI, que é duas, I, né? I vezes duas vezes a parte imaginária de Z. Tá? Então são duas expressões que aparecem muito, vale a pena vocês lembrar delas. Tá? Então agora fazer alguns exemplos, só para considerar alguns casos específicos de números complexos. Então digamos que a gente tenha lá Z, eu considerei aqui 1 mais 3 vezes I, e o W é 5 mais 2 vezes I. Tá? Então Z mais W, como é que eu obtenho? Somo a parte real, 1 mais 5, então fica com 6, e somo a parte imaginária, 3 mais 2 mais 5 vezes I. Então essa é a soma. Subtração, Z menos W,
Então, você vai fazer a subtração, parte real desse menos a parte real desse. Então, fica menos 4, 1 menos 5, menos 4. Mais aí 3 menos 2 mais 1 vezes i. Tá? Então, essa subtração. A multiplicação, z vezes w. Então, vai ficar a parte real vezes a parte real. 1 vezes 5. Menos a parte imaginária vezes a parte imaginária. Então fica menos 6, né? 3 vezes 2, 6. Essa então vai ser a parte real da multiplicação, mais i. Aí a parte real vezes a parte imaginária, 1 vezes 2, mais a parte imaginária do z vezes a parte real do w, que é 3 vezes 5, 15. Tá? Então fica menos 1 mais 17 vezes i. Aquele módulo quadrado aquele símbolo que eu coloquei antes ali, lembra o módulo quadrado de w que a gente precisa para divisão, né? Que é a parte real de w. Vamos usar aqui o WR, que é a parte real, né? Ao quadrado, mais WI, que é a parte imaginária ao quadrado. Tá? Nesse caso vai ser 5 ao quadrado. 5. Aqui é a parte real do w, né? O 5. Mais a parte imaginária ao quadrado. Mais 4. 29. Tá? É 29. Então, quando a gente for calcular a divisão, z dividido por w, então lembrando, né? Vai ser a parte real de z vezes w conjugado, dividido por w módulo de w quadrado, mais i, a parte imaginária de z vezes w, dividido por módulo de w ao quadrado. Então, vale a pena calcular separado aqui. O z vezes w conjugado, tá? Vai ser a parte real vezes a parte real, 5. Como aqui no conjugado vai trocar esse sinal, né? Vai ficar menos i ao quadrado, então vai ser mais 3 vezes 2, tá? Mais 6. Essa é a parte real. Aí a parte imaginária, eu vou ficar com 1 vezes essa parte imaginária desse cara aqui, mas esse aqui vai estar trocado o sinal, tá? Então vai ficar mais i vezes, menos a parte real do primeiro vezes a parte imaginária do segundo, né? Então nesse caso vai dar 2, mais a parte imaginária desse aqui vezes a parte real desse, mais 3 vezes 5, mais 15. Tá? Então dá 11 mais 17i. E com isso fica z dividido por w, eu pego a parte real então desse número, que é 11, e vou dividir por 29, que é o módulo quadrado do w ali, né? Mais i, a parte imaginária é 17, dividido por 29. Isso ali dá aproximadamente, deixa eu olhar aqui, 0,38 mais i vezes 0,45. Tá. O z mais z complexo conjugado, então seria 1 mais 3i mais 1 menos 3i, tá? Cancela o mais 3i com o menos 3i, fica 2, que é 2 vezes 1, que é a parte real do z, tá? 2 vezes, então, a soma de dois números complexos é 2 vezes a parte real. A subtração a soma do complexo pelo seu conjugado, né, 2 vezes a parte real. A subtração do número complexo vezes o seu conjugado é 2 vezes i vezes a parte imaginária, tá? Então fica 1 mais 3i menos 1 mais 3i, né, que dá 6i, que é 2 vezes 3 é i, né, vezes 2 vezes 3, tá? Isso aí.
Então tá, isso aí foi então a definição de soma, subtração, multiplicação e divisão de números complexos. Agora, algo que a gente já usou, na verdade o quadrado dele, mas que também merece um destaque especial, que é o módulo, tá? O módulo de um número complexo é definido dessa forma. O módulo de um número complexo z é definido como a raiz de z vezes o seu conjugado, tá? De certa forma, vocês vejam que, se você lembrar lá de vetores, o módulo aqui também faz, a definição é de certa forma similar com a definição de módulo, o norma de vetor, né? Lá, só que para vetor tu tem a definição, a raiz do produto interno, o produto escalar entre o vetor com ele mesmo, né? Então aqui esse produto interno seria o produto do número pelo seu conjugado, tá? E como a gente mostrou antes para o W, na verdade como eu introduzi antes para o W, se a gente pegar e multiplicar aqui o W pelo seu conjugado, ó, no final a gente tem a soma da parte real dele ao quadrado, né, mais a parte imaginária dele ao quadrado, tá? E a mesma coisa vai acontecer para qualquer número complexo, né? Então aqui essa multiplicação z vezes o seu conjugado, então vai ser equivalente a parte real de z, vamos chamar de zr ao quadrado, mais zi ao quadrado, tá? Então assim que a gente calcula. E claro, o módulo, se eu tomo o quadrado do módulo, eu tenho simplesmente o que a gente tinha lá para o w, né, que é a soma do zr ao quadrado mais zi ao quadrado. Então, como exemplo, deixa eu considerar aqui esse número z, que é 4 mais 3i. Tá? Então, o módulo desse número z vai ser raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, raiz de 16 mais 9, que é raiz de 25, que é 5. Tá? Então, esse é o módulo. Agora da sequência eu vou apresentar mais alguns resultados sobre o conjugado e sobre o módulo de números complexos, tá? Sobre o conjugado, o que acontece se a gente tomar o conjugado da soma? Tá? O conjugado da soma, vocês podem verificar, é fácil de verificar isso, vai ser igual à soma dos conjugados, tá? Porque ó, se a gente tem a soma de dois números complexos, seria, eu vou pegar e tomar a soma, né, das partes reais, né, dos dois, que vai formar a parte real da soma dos números, né, vai mais i, aí eu vou somar zi mais wi, né? Vou somar as partes imaginárias e vou tomar o complexo conjugado disso, que é a soma dos dois. Mas o complexo conjugado é só trocar o sinal do que está multiplicando da parte imaginária, do que está multiplicando o i, né? Então isso fica zr mais wr menos i zi mais wi, que é igual a zr menos i zi mais wr menos i wi, tá? Que é z conjugado mais w conjugado. Tá? Então o conjugado da soma é a soma dos conjugados, e também vai valer para o produto. O conjugado do produto vai ser o produto dos conjugados, tá? Para ver isso, daí a gente vai ter que fazer, é um pouco mais difícil, né? Mas a gente pode fazer em duas etapas aqui. Pega e faz o produto e toma o conjugado. Então vai ficar z, a parte real de z, a parte real de a parte real de w, que é w, desculpa, parte real de z, parte real de w, menos a parte imaginária de z, zi, parte imaginária de w, wi. Vou tomar o conjugado de tudo isso, mais i, então a parte real de z, parte imaginária de w, mais a parte imaginária de z, parte real de w.
Então eu tenho que tomar o conjugado disso aqui, que vai ficar ZRWR menos ZIWI menos I ZRWI mais ZIWR. Tá? Então se eu tomo o produto e depois conjugo, eu tenho esse resultado. Agora o que acontece se eu primeiro conjugar e depois tomar o produto, eu vou ver que é a mesma coisa. Tá? Então eu vou primeiro conjugar, vou pegar aqui, o conjugado de Z é Z real menos I, Z imaginário, vezes W real menos I, W imaginário. Então fica ó, ZR, WR, aí eu vou ter a outro número que vai compor a parte real, né, que vai ser esse menos IZI vezes esse menos IWI. Tá? O menos com menos dá mais, mas eu fico com um I ao quadrado de novo, então o I ao quadrado vai me dar menos 1, né? Então fica menos ZIWI. Tá? Então a parte real, é só olhar para cá e para cá, a gente já vê que é a mesma. Tá? Agora a parte imaginária, eu tenho esse ZR vezes esse termo aqui, que vai dar menos I ZRWI. Né? E aqui eu tenho menos I ZI vezes WR, também vai colocar um menos em evidência, eu tenho mais aqui ZI WR. Tá? Que também é igual a essa parte aqui. Aí com isso está verificado que o conjugado do produto de dois números complexos é igual ao produto dos conjugados. Tá? Bom, aí tem uns exemplos para verificar que isso mesmo é o caso, mas essa parte eu vou deixar para vocês dar uma olhada, que é bastante simples. E vou passar para o próximo tópico, né? Essa aula sobre números complexos, que é mais alguns resultados sobre... Aqui a gente falou mais sobre os resultados sobre o módulo, agora mais resultados sobre a soma. Sobre o módulo, desculpa. Sobre o módulo da soma do produto e tudo mais. O conjugado da soma, pessoal, em geral, não é igual à soma dos conjugados, tá? Então aqui, se nós tomar... Eu vou olhar para isso olhando para o módulo quadrado nesse caso, tá? Fica mais fácil de... Não tem a raiz aí. Tá, mas se eu quisesse olhar para o módulo, é só todas as expressões que eu vou escrever seria com a raiz. Tá? Então, lembrando, o módulo é a raiz do número vezes o seu conjugado. Tá? Então, o módulo quadrado seria o número vezes o seu conjugado. Então, fica Z mais W vezes Z mais W conjugado, né? Só que agora, a gente já viu aqui, né? Que o conjugado da soma é a soma dos conjugados, então a gente pode escrever isso como Z mais W vezes Z conjugado mais W conjugado. Tá? E aí agora a gente usa a multiplicação, fica Z vezes Z conjugado. Eu vou juntar daí mais W vezes W conjugado, né? Mais W vezes W conjugado. Aí eu fico com mais Z vezes W conjugado mais W vezes Z conjugado. Tá? Então isso vai me dar módulo de Z ao quadrado, né? Que é o Z vezes o seu conjugado, mais módulo de W, mesma coisa, ao quadrado. E aqui, ó, relacionado a um outro resultado que a gente já viu, eu posso identificar o seguinte, ó. Aqui está o conjugado do produto, né? É o produto dos conjugados, tá? Então, se eu posso identificar esse número aqui, ó, como sendo o Z vezes W conjugado, tá? Porque daí vai ficar Z conjugado vezes W conjugado, conjugado, né? Que é o próprio W, tá? Que é esse termo aqui. Tá? Agora vejam, eu tenho Z vezes W conjugado mais o seu conjugado, tá? E aí a gente viu também aqui, né? Nesse resultado aqui, que o número complexo mais seu conjugado é 2 vezes a parte real daquele número, tá? Então isso aqui eu posso escrever como 2 vezes
a parte real de ZW conjugado. Tá? Vocês poderiam agora abrir esse produto e pegar a parte real dele, tá? Em termos da parte real imaginária de cada um deles. Mas o importante aqui é o seguinte, não vão usar assim diretamente que é o módulo quadrado que o módulo do número complexo seria a soma, né? O módulo da soma é a soma dos módulos. Não, isso não é verdade, tá? Em geral não é verdade. Tem que ter condições especiais para que isso se verifique. Então essa observação que eu queria fazer. No entanto, para o produto e para a divisão, isso vale, tá? Algo nesse sentido vale. Então se você tiver aí o produto de dois números complexos e quiser o módulo do produto, aí sim é o produto dos módulos, tá? Porque o que tu vai ter aqui então vai ser... deixa eu tomar o quadrado para não precisar escrever a raiz de novo. Então vai ser isso aqui, né? ZW vezes o conjugado de ZW. Mas o conjugado de ZW é Z conjugado W conjugado, né? O conjugado produto e produtos conjugados. Aqui é o conjugado. Tá? Essa multiplicação, tá? Eu não comentei, mas ela é comutativa, então tu pode trocar a ordem dos fatores. Então ficaria aqui, eu posso escrever, né? Reescrever essa expressão como Z conjugado vezes W conjugado. Troco a ordem dos fatores, que é módulo de Z ao quadrado módulo de W ao quadrado. Se a gente tira a raiz quadrada dos dois lados, fica módulo de Z vezes W igual a módulo de Z vezes módulo de W. Tá? Então, o módulo produto é o produto dos módulos e o módulo da divisão, o módulo da divisão. Então, se eu tenho a divisão de dois números complexos e eu tomar um módulo, isso dá é a mesma coisa que a divisão dos módulos, tá? Então, para ver isso, faz o seguinte, então pega lá e usa a definição da divisão, né? Então vai ser W, multiplico e divido por W conjugado, né? Que é a definição da divisão de números complexos. Tá? Multiplica e divide pelo conjugado do denominador, né? Então isso vai ficar a módulo de ZW conjugado dividido por o W vezes o W conjugado é o módulo quadrado de W, né? Tá. Bom, então aqui o módulo desse cara aqui, se eu tomasse o módulo quadrado para esquecer a raiz, seria isso aqui vezes o seu conjugado, mas isso aqui é um número real, tá? Então o conjugado é igual a ele mesmo. Tá? Então eu posso colocar em evidência, na verdade eu não coloquei como exercício, mas seria um bom exercício, mostrar que o módulo de um número real vezes um número... bom, vocês podem usar essa relação aqui. Ó. Usando essa relação aqui, a gente já pode aplicar para cá, tá? Mesmo que esse cara seja um número real, não importa. Posso ver esse número aqui como sendo 1 sobre o módulo quadrado de W, né? Que é um certo número, digamos, vamos chamar isso de Z. E o outro número, que é essa multiplicação aqui, eu chamo de W, tá? Então o módulo do produto vai ser o produto dos módulos, tá? Então isso aqui ficaria 1 sobre módulo de W ao quadrado vezes o produto, o módulo, né, de Z vezes W, que é esse outro número complexo. Aí agora eu uso novamente esse resultado para esse caso aqui, porque o W conjugado também é um número complexo, tá? Então eu posso usar esse resultado. E eu fico com 1 sobre módulo de W ao quadrado, módulo de Z, módulo de W conjugado. Tá? Eu pedi para vocês verificar que o módulo do conjugado número é igual ao módulo do próprio número, tá? Então isso aqui é igual a 1 sobre módulo de W ao quadrado, módulo de Z, módulo de W, tá? Esse cara aqui cancela com um desses aqui, então eu tenho um resultado que eu quero mostrar, que o módulo da divisão é a divisão dos módulos, tá? Aí o último tópico que a gente vai ver nessa aula sobre números complexos é cálculo e definição de funções complexas, tá?
Então digamos que tu tenha lá uma função cujo domínio é o conjunto de números complexos e a princípio a imagem também é um conjunto de números complexos ou uma parte desse conjunto, tá? Em geral, pessoal, para várias funções a gente define essas funções complexas através da série de Taylor, tá? Uma função que a gente vai encontrar bastante nessa disciplina é a função exponencial, tá? Então, se nós tiver um número complexo z, a exponencial desse número complexo a gente vai definir ela via série de Taylor, tá? Então vai ser a soma, pega lá a série de Taylor para exponencial que você já conhece, j igual a zero até infinito, z elevado na potência j dividido por j fatorial, tá? Então essa seria a definição da exponencial de um número complexo, tá? Para calcular isso aqui, para calcular a série, a gente já tem as ferramentas necessárias, que é o produto, né? Produto entre números complexos. Tá? Só uma observação aqui, além do produto, eu vou precisar da potência zero, tá? A potência zero do número complexo é igual a 1. Tá? Depois tu tem a potência 1, que é o próprio número, a potência 2 é o produto dele por ele mesmo, e assim vai. Tá? De novo, tu vai ter o número complexo, a potência do número complexo vai ter esse produto vai ter a parte em geral, né, vai ter a parte real e imaginária, então vai ser um número complexo também, tá? Bom, agora na sequência o que eu quero mostrar para vocês é que vocês podem escrever essa exponencial como a exponencial do número complexo, né, que tem sua parte real e sua parte imaginária. Vamos mostrar que a gente pode escrever isso como a multiplicação da exponencial da sua parte real pela exponencial da sua parte imaginária. Tá? E essa exponencial da parte imaginária é uma expressão bastante famosa em matemática, em física, que é a fórmula de Euler, que a gente vai verificar agora, né, que é o cosseno da parte imaginária, zi, mais i seno de zi. Tá? Então, vamos lá verificar essas igualdades aí. Tá? Então, vou começar com a fórmula de Euler. Então, o que acontece se eu tenho a exponencial da unidade complexa do i, né, vezes o número real zi, tá? Então isso vai ser soma j igual a zero até infinito, i vezes zi elevado a j dividido por j fatorial, tá? Então eleva na zero dá 1, 0 fatorial igual a 1, mais i vezes zi dividido por 1 fatorial, que é igual a 1, mais, aí agora tu teria o quadrado, né? Mais i zi ao quadrado dividido por 2 fatorial, que é 2, mais i zi ao cubo dividido por 3 fatorial. Eu vou precisar, tá? Vou precisar de uns 6 termos, tá? Vou escrever até 6 termos só para identificar, porque aqui vai aparecer, como eu falei aqui, né? Vai aparecer o cosseno e o seno, então eu preciso identificar as séries de Taylor para o seno e para o cosseno, tá? Então vou usar alguns termos, até 6, 3 para cada um, tá? Então mais i zi a quarta dividido por 4 fatorial, mais i zi na quinta dividido por 5 fatorial, mais, aí continua a série, né? Então agora separo, eu tenho aqui 1, que é um número real. Quando eu levar o i ao quadrado aqui também vou ter um número real, né? Então só vai dar menos 1, então eu fico com menos zi ao quadrado dividido por 2 fatorial, que é 2,
2 fatorial, aqui. Bom, não precisa disso, né? Aí o outro termo real aqui vai ser i ao quadrado vezes i ao quadrado, tá? Que dá menos 1 vezes menos 1, que é mais 1. Então fica mais zi elevado na quarta dividido por 4 fatorial. Mais 3 pontinhos. Todos os termos, todas as potências pares aqui vai ter uma potência par do i, tá? Que vai ser mais ou menos 1. Então aí continua mais i. Tá, agora vamos olhar para as potências ímpares. Então aqui eu tenho a primeira potência ímpar, essa aqui, que eu tenho i, tá? Então aqui eu vou ter i vezes zi. Aí a outra potência ímpar é essa aqui. Eu fico com i ao quadrado vezes i, tá? O i ao quadrado é menos 1, então vai ter um menos aqui. Menos zi ao cubo dividido por 3 fatorial. A outra potência ímpar é a potência 5, né? Então vai ficar i ao quadrado vezes i ao quadrado vezes i, a potência quinta do i, tá? Que é menos 1 vezes menos 1, que é mais 1 vezes i. Então fica mais zi elevado à quinta potência, 5 fatorial, mais, aí continuaria aqui a série. Tá? Aí se vocês olhar, calcular, olhar para numa tabela lá, as séries de Taylor para o seno e para o cosseno, vocês vão identificar que essa aqui é a série para o cosseno e essa aqui é a série para o seno. Tá? Então aqui eu vou ter cosseno de zi mais i seno de zi. Tá? Então essa aqui é a fórmula de Euler. Tá? Outra coisa que eu queria comentar aqui com vocês, que é um resultado que a gente usa bastante também nessa disciplina, é o seguinte: aparece além da exponencial de i vezes um número real, aparece também algo assim, ó, menos i. O que é a exponencial de menos i vezes um número real? Tá? Pode ser i ou pode ser qualquer outro número real. Tá? Para vocês verem o resultado disso, é só fazer o seguinte, ó. Para vocês verem, na verdade, que isso é o conjugado daquilo lá, que essa exponencial é o conjugado daquela, é só fazer o seguinte: pega e considera que essa exponencial é equivalente à exponencial de i vezes menos i, tá? Que também é um número real. Tá? Aí usa a fórmula de Euler nessa exponencial aqui. Então fica cosseno de menos zi mais i seno de menos zi. Tá? Mas o cosseno de mais menos um certo ângulo é igual ao cosseno daquele ângulo. Tá? Então aqui a parte do cosseno não muda nada, mas a parte do seno muda. Tá? O seno muda de sinal, então fica menos i seno de zi. Tá? Mas isso, se nós tomar o conjugado dessa exponencial, que é mudar o sinal aqui, né, a gente vai ter exatamente isso aqui. Então isso aqui é igual a o conjugado dessa exponencial aqui de cima. Tá? Então, lembrem dessa equação aqui. Se eu tiver mais ou menos i vezes um certo número real, acho que eu chamei de zi aqui, né? E tomar o conjugado, eu vou ter e na menos mais i zi. Tá? Então, isso vai ser o resultado quando eu tomo o produto né, o conjugado dessas exponenciais aí, tá? Bom, então tendo a fórmula de Euler, agora a gente pode voltar para essa verificação aqui, tá? Então a gente quer verificar que a exponencial desse número complexo aqui é igual a esse produto dessas exponenciais, tá? E aí, claro, a gente pode escrever essa exponencial aqui usando a fórmula de Euler, usando em termos de senos e cossenos, tá? Então, para fazer essa verificação, o que a gente tem que fazer é multiplicar essa série pela série do ZR, tá? Que é a série LT normal para o número real, e aí vamos calcular essa série aqui para essa soma aqui, né? A gente vai calcular e ver que as duas coincidem, tá? Então vamos lá. Deixa eu começar então com a exponencial de ZR mais I ZI, né?
que é a exponencial do z, né? Isso aqui é e na z. A exponencial do número complexo é isso aqui. E isso, via série de Taylor, vai soma j igual a zero até infinito zr mais izi elevado na j dividido por j fatorial. Tá? Então isso aqui vai ser igual a potência zero, dá 1, né? Mais potência 1, fica zr mais izi, mais potência 2, fica zr mais izi ao quadrado dividido por 2, fatorial, né? Mais zr mais izi ao cubo dividido por 3 fatorial, mais aí continua, né? Tá, eu vou ir até, acho que até é suficiente para identificar a igualdade até a terceira potência. Então agora é só abrir aqui as multiplicações, zr mais izi mais, tá, aqui fica zr ao quadrado, tá, tu tá multiplicando um número por ele mesmo, né, um número complexo por ele mesmo. Quando tu multiplicar aqui vai ficar isso vezes isso, mais isso vezes esse cara aqui, mais esse cara vezes esse cara aqui, mais esse cara vezes esse cara aqui, tá? Aqui vai aparecer um i ao quadrado aqui, então vai ficar menos zi ao quadrado, mais, como é comutativo, né? 2i zr vezes zi, dividido por 2, fatorial, né? Que é 2. Mais, aí tu tem o cubo, tá? Eu vou deixar para vocês fazer. Tem um código aí que vocês podem usar também para verificar essa multiplicação, tá? Mas a multiplicação eu vou ter que pegar esse número aqui e multiplicar ele por ele mesmo 3 vezes ali, né? Então eu vou ficar com zr ao cubo. Uma parte é fácil de ver aqui, né? Na verdade é fácil de ver. Seria pegar essa multiplicação aqui, esse resultado aqui, multiplicar por zr mais izi, tá? Então aqui já dá para ver, ó, zr ao cubo vai aparecer daqui e daqui, tá? E tu vai ter aqui zr menos zr zi ao quadrado. Esse termo aqui vai te dar mais i zi zr ao quadrado. Aí tu vai ter aqui esse termo vezes esse também, né? Que vai dar um zr ao quadrado zi. E assim vai. Esse termo aqui com esse vai sumir com um i e vai aparecer o zi ao quadrado, tá? Então no final isso aí fica menos i zi ao cubo menos 3 zr zi ao quadrado mais i 3 zr ao quadrado zi. Dividido por 3 fatorial, mais, aí continua. Então essa seria a exponencial do número complexo, né? Que é a exponencial dessa soma do número real mais i vezes um outro número real. Agora a gente quer mostrar, né, que essa exponencial aí é igual a esse produto aqui, né? A exponencial de zr vezes a exponencial de i vezes zi, tá? Então isso aqui fica... eu vou usar a série de Taylor, né, para as duas, soma j igual a zero até infinito, e zr elevado na j, dividido por j fatorial, vezes a soma j. Eu posso usar o mesmo índice, né, k igual a zero até infinito, i zi elevado na k, dividido por k fatorial. Aí aqui é só pegar aquelas expressões que eu tinha antes, deixa eu ver até que potência eu preciso, eu tenho aqui 1 mais zr mais zr ao quadrado sobre 2 mais zr ao cubo dividido por 3 fatorial, mais assim vai. Tá? E a expressão que a gente tinha antes para exponencial era 1 mais izi menos zi ao quadrado sobre 2 mais izi ao cubo dividido por 3 fatorial e assim vai. Tá.
Então esse seria o produto das exponenciais. E a gente pode, já pensando na identificação, né, aqui vai aparecer 1 vezes 1, né, que é esse termo aqui. Aí vai aparecer ZR vezes 1, que é esse termo aí, mais ZR, mais 1 vezes IZI, é esse termo aqui. Tá. Aí agora vem esses outros termos aqui, tá? Esses aqui a gente vai ter que fazer algumas manipulações. Um termo que já aparece aqui, ó, ZR ao quadrado sobre 2, é esse aqui. Esse vezes 1 vai me dar o ZR ao quadrado, mais ZR ao quadrado sobre 2, tá? Aí eu vou ter o menos EI ao cubo, desculpa, o menos EI ao quadrado sobre 2, que é esse termo aqui vezes 1 daqui, tá? Então fica menos ZI ao quadrado sobre 2, tá? Então esses dois termos já estão aí prontos. Agora, bom, aqui vai ter todas as potências 2 em Z e ZR e ZI, tá? Nos dois, tá? Quando a soma das potências dá igual a 2. Então falta a próxima. O próximo termo com a potência 2 é esse aqui, ó, ZR vezes I, ZI tem potência 2, né? A soma das potências dá 2. Então mais IZR vezes ZI. Aí eu posso, para ter esse termo aqui, eu vejo que é só eu pegar e multiplicar isso e dividir por 2 e eu tenho exatamente aquele termo lá. Tá? Então esse termo aqui já apareceu aqui. Agora, esse termo aqui, vejam que a soma das potências de ZR e ZI é 3. Tá? Então agora eu vou considerar todas as multiplicações aqui, que a soma das potências é 3. Então aqui já apareceu mais um termo, mais agora outro termo. Potência 3, esse aqui já é potência 3, então eu tenho ZR ao cubo dividido por 3 fatorial. Vou ter aqui o tá, esse termo aqui, deixa eu ver só o que está errado aqui. Não, acho que aqui que eu, nessa parte que eu fiz rápido aqui, que eu copiei, que eu acho que eu copiei errado. Mas aqui tem ó, vejam que a potência ao cubo aqui realmente tem um i, né, que foi o que a gente viu antes. Tá, aqui, ó. Tá, essa exponencial aqui, a potência às pares não vai sobrar nada de i, né, que é isso aqui. Mas a potência ímpar, uma delas é o ZI, a outra ZI ao cubo, vai aparecer multiplicada por i, tá? Então aqui tá certo que tem o i aqui. Tá, então o que deve estar errado é isso que eu fiz aqui, tá? Porque, tá, é aqui, ó. Aqui tem um menos ZI ao quadrado por... sim, tá tudo... Tá, isso. Tá, isso aqui é o cubo, então eu estou pegando esse termo aqui e multiplicando por isso, então eu vou ficar com menos ZI ao cubo, tá, dividido por 3 fatorial. Então aqui tem menos ZI ao cubo dividido por 3 fatorial. E aqui, aqui também, que é o menos que tem lá. Tá, o que está errado é só isso aqui, esse sinal aqui. Tá, então não está errado aqui e nem lá, tá? O que está errado é esse sinal que eu copiei errado, que quando eu copiei lá daquela expressão lá. Tá? Então aqui fica menos IZI ao cubo dividido por 3 fatorial. Tá, aqui essa expressão aqui, pessoal. Aqui, ó. Menos IZI ao cubo dividido por 3 fatorial. Essa expressão. Tá? Agora tem os outros termos com potência 3, vão ser esse ZR ao quadrado vezes o termo que tem ZI aqui, né? Então vai ficar mais I ZR ao quadrado ZI dividido por 2, né? 2. Tá. Só que se nós olhar para cá, ó, aqui já apareceu 3 fatorial, mas aqui não ainda, tá? Mas tem um 3 aqui, então se eu multiplico aqui, ó, multiplico e divido por 3, o que aparece aqui, o 2 vezes 3 é 3 fatorial, tá? Então já tem exatamente o que tem aqui. Agora outro termo seria
zi, esse termo aqui, vezes esse quadrado aqui. Não, esse já foi. O que falta é o quadrado, esse quadrado aqui, vezes esse aqui. Tá? Então, é menos zr zi ao quadrado, menos zr zi ao quadrado, dividido por 2. Tá? Que é esse termo aqui. Aí, de novo, multiplica e divide por 3 para aparecer o 3 fatorial. Tá? Então, esse seria esse outro termo e aí continua. Tá? Aí com isso até aí a gente assume que está verificado. Tá? Para verificar realmente teria que verificar toda a série, tá? Ou termo a termo, mostrar que é igual. Mas bom, eu estou contente verificando até essa ordem. Então está mostrado que a exponencial do número complexo z, que é a exponencial de z real mais i z imaginário, pode ser escrita como a multiplicação da exponencial da parte real pela imaginária, né, multiplicado por i, ou em termos lá da fórmula de Euler, vai ficar cosseno de zi e na zr, né, multiplicado por cosseno de zi mais i seno zi, tá? Então tá aí a expressão. E o que acontece se você tiver a exponencial da multiplicação de dois números complexos, tá? Então considera z e w, dois números complexos. Como é que eu posso escrever isso como a multiplicação das exponenciais, assim como para números reais? Tá? Vocês podem fazer isso. Vai ser a mesma coisa aqui para números reais, tá? Aí para ver isso, pessoal, vocês pegam, a gente pega e escreve, usa esse resultado aqui, ó. Então isso vai ficar e na z real vezes e na i z imaginário, e na w real, e na i w imaginário. Tá? Aqui eu pedi para vocês fazer como exercício, que é mostrar que a exponencial, que o produto das exponenciais de dois números reais é a exponencial da soma desses números reais, e que o produto da exponencial de dois números imaginários puros, que é esse i vezes i vezes wi, também é a exponencial da soma. Tá? Então, usando esse resultado do exercício que eu deixei para vocês fazer, então eu posso escrever assim, claro, são esses números comútuos, né? Eu posso trocar a ordem, então isso fica zr, e na wr, e na izi, e na iwi, aí usando o resultado do exercício de vocês aqui, então aqui está como exercício, mostrar que essa exponencial, produto das exponenciais de números reais, né? É a exponencial da soma, e a exponencial de dois números imaginários puros vai ser a exponencial também da soma. Eu coloco o i em evidência e posso escrever assim. Mas aí agora eu tenho algo que é, isso aqui é um número real, né? Então essa expressão aqui é idêntica a essa expressão aqui. Então é só identificar quem é a parte real e imaginária desse novo número aqui, que é a soma dos dois. Desculpa, mas não era isso que eu queria. Isso, tá certo, é isso mesmo. A exponencial, desculpa, é a exponencial do produto de dois números complexos vai ser bom, pode ser a exponencial não é isso que eu queria mostrar. Desculpa, aqui eu não era nada disso que eu queria mostrar. O que eu queria mostrar é a exponencial que a gente precisa. Bom, o produto a gente não vai chegar a lugar nenhum, tá? O que a gente tem é a exponencial da soma. Isso sim que vai aparecer muito, mas a exponencial do produto não tem muito o que fazer, porque o produto, a exponencial do produto não tem muita graça pelo seguinte: a exponencial de z vezes w, o produto vai ser um número complexo, então eu posso escrever isso como uma exponencial da parte real de vezes w mais i a parte imaginária de vezes w, tá? E isso, claro, eu sei que é a exponencial da parte, pelo resultado anterior, né?
vai ser a exponencial da parte real vezes a exponencial da parte imaginária vezes I, né? Tá, então isso aqui é verdade, mas não é, esse resultado a gente não usa muito. O que a gente usa mais é a exponencial da soma, tá? Isso eu quero que vocês vejam que é igual ao produto das exponenciais. Tá, isso sim é um resultado que é importante, que a gente usa bastante, tá? Aí para verificar essa relação, tá? Então a gente quer verificar essa relação, aí a gente vai usar esse resultado que a gente acabou de provar. Então isso aqui vai ser a exponencial da parte real vezes a exponencial de I vezes a parte imaginária, exponencial da parte real de W, exponencial de I vezes a parte imaginária de W, tá? Aí usa aqui, isso aqui são números, comutam, tu pode trocar a ordem, então isso fica exponencial de ZR, exponencial de WR, exponencial de IZI, exponencial de IWI, tá? Que é igual. Aí aqui sim estão os exercícios, tá? Essa parte, tem um exercício que é para vocês usa exponencial, né? Para resolver o exercício é o seguinte: usa a exponencial. Primeiro, olha para a série de Taylor da exponencial da soma de WR mais ER. Depois, pega a série de Taylor dessa exponencial e desce e multiplica. E aí faz uma verificação análoga a essa aqui, ó, tá? Análoga a essa aqui que a gente fez. Para obter a fórmula, para obter esse resultado aqui, tá? Então aqui vocês vão ter isso aqui, vai ser um resultado que vocês já estão acostumados, né? ZR mais WR. E esse aqui vai ser E na I, ZI mais WI, tá? Então eu tenho esse produto dessas duas exponenciais, uma é exponencial do número real e outra é exponencial de I vezes o número real, tá? E aí de novo, usando esse resultado de cima aqui, a gente tem que isso é o exponencial da soma. ZR mais I, porque tu tem a parte real do número complexo, né? Mais I, a parte imaginária dele. Mas isso aqui é ZR mais IZI mais WR mais IWI, tá? Que é o Z mais o W, tá? Bom, aqui é só lembrar da definição da soma de números complexos e ver que isso aqui é a soma de Z mais W, tá? Então, a exponencial, para lembrar aqui, então, se tu tem o produto da exponencial de dois números complexos, isso é igual à exponencial da soma, assim como para números, números reais, tá? Isso não vai valer lá nessa disciplina, a gente não vai precisar trabalhar com esse tipo de coisa, mas em mecânica quântica 2 é onde a gente usa o formalismo da mecânica quântica todo desenvolvido, e trabalha com matrizes, aí isso não é verdade, tá? Exponencial de matrizes, da soma de matrizes não é o produto das exponenciais em geral, tá? Aí por fim, pessoal, o que eu quero falar para vocês é de uma representação útil para números complexos, que é no plano complexo, tá? Bom, então, lembrando, um número complexo é algo desse tipo, né? Ele tem uma parte real, mais a unidade complexa, o I, né, que é a raiz de menos 1, mais I vezes um outro número real, que a gente diz que é a parte imaginária desse número complexo. A gente viu que, de algumas formas, esses números lembram vetores. Na verdade, a gente pode dar uma representação, não dá para levar tão à risca essa semelhança entre números complexos e vetores, mas a gente pode dar uma representação no plano para números complexos. A gente vai usar o seguinte, ó, no plano, se essa direção, se essa coordenada é x e essa tua coordenada y, a gente vai dizer que a gente vai associar a cada número complexo um ponto nesse plano, tá?
Aí a coordenada x desse ponto, né, desse número complexo, vai ser a parte real daquele número, o z, tá? E a coordenada y vai ser a parte imaginária do número complexo. Se vocês lembrar, bom, se nós pegar e escrever esse cara aqui, chamar ele de vetor z, tá? O vetor z, se nós pensar em termos de vetores, né, vai ser a componente x dele vezes i, mais a componente y vezes um vetor j, né? E o módulo de um vetor z é a raiz do produto interno entre z e z, né? Que é a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora, lembrando que a gente viu nessa aula, o módulo de um número complexo z é a raiz do z vezes o z conjugado, né? Mas isso, quando a gente faz as contas, fica igual a raiz da parte real de z ao quadrado mais a parte imaginária de z ao quadrado. Tá? Com essa identificação da parte real e da parte imaginária como sendo as componentes daquele ponto no plano complexo, tá? No plano, nesse caso no plano cartesiano, que a gente chama de plano complexo, então a gente vê que tem essa correspondência, né? Na verdade, esse comprimento aqui, não apagar, esse comprimento aqui também é o módulo de z, o módulo do número complexo. Tá? Então, assim como a gente faz com vetores, a gente pode dar essa representação em termos das coordenadas no plano cartesiano, em termos das coordenadas x e y, né, que nesse caso seria a parte real e a parte imaginária do número complexo, ou em termos, indo para coordenadas polares, né, ou em termos da distância daquele ponto até a origem, né, então aqui seria a origem, 0, 0, e de um ângulo um ângulo θ, chamado de θ, que essa linha aqui, que é a linha que vai da origem até o ponto onde está esse número, né, faz com a direção x positiva, tá, com essa direção aqui. Tá, então a gente pode dar essas duas representações. Se vocês lembrar, bom, aqui agora seria só usar trigonometria, né, para ver que a parte real de z tu pode escrever como módulo de z cosseno do θ, e a parte imaginária do z tu pode escrever como módulo de z seno de θ. Tá? Então um número complexo z tu pode dar uma representação polar, assim como a gente dá a representação polar para um vetor. Então z seria, então vai ser a parte real de z mais i, a parte imaginária de z, que é então módulo de z cosseno de θ mais i, módulo de z seno de θ. Coloco o módulo de z em evidência, e eu tenho aqui cosseno de θ mais i seno de θ, que a gente viu há pouco, via a fórmula de Euler, né? Que é uma exponencial, i vezes θ. Tá? Então tu pode dar, no plano complexo tu já identifica essa representação polar para o número complexo, tá? Que é bastante útil. Esse tipo de representação, em muitos casos em mecânica quântica, é bastante útil. Tá? Além disso, pessoal, eu quero chamar atenção para uma coisa aqui, que é o seguinte, ó. Lá em mecânica quântica, quando a gente for falar da equação de Schrödinger, vai aparecer a função de onda, que é o objeto principal lá da mecânica quântica que a gente quer obter, e tem uma certa interpretação, a interpretação de Bohr para essa função de onda, que envolve o módulo quadrado da função de onda, tá? E bom, lá vai ser importante
fisicamente diferenciar funções de onda, e uma propriedade que a gente vai precisar lá é a seguinte, ó, qual é a condição para o módulo de duas funções complexas, ou dois números complexos, né, serem iguais. Tá? Digamos que tu tem dois números complexos z e w, qual é a condição que a gente precisa para que esses números tenham módulos iguais. Tá? Bom, uma condição não necessária, mas não suficiente, é a seguinte, ó, se o número w é uma exponencial, algo assim, um n i θ vezes o z, então os dois têm o mesmo módulo, tá? Então o módulo de w é igual ao módulo de z. Tá? Para ver isso é só pega e faz o seguinte, ó, o módulo de w vai ser igual ao módulo de na i θ vezes z. I θ, e na i θ é um número complexo, tá? Então a gente viu que o módulo do produto é o produto dos módulos. Então eu tenho aqui, isso vai ser igual então a o módulo de na i θ vezes o módulo de z. Mas o módulo de na i θ é e na i θ raiz, né? De na i θ conjugado e na i θ módulo de z. Raiz, como eu falei para vocês antes, o conjugado da exponencial positiva, né? O mais i θ é o menos i θ e na i θ módulo de z. Agora, o produto dos exponenciais, usando esse último resultado aqui, né? O produto das exponenciais para números complexos é a exponencial da soma. Então eu fico com e na menos i θ mais i θ módulo de z, que é a raiz de e na zero módulo de z, que é 1, tá? Então isso aqui é igual ao módulo de z. Então sempre que a gente tiver dois números complexos, duas funções complexas, que uma é igual à outra vezes uma exponencial desse tipo, as duas têm o mesmo módulo. Tá? Em termos do plano complexo, pessoal, a gente vai identificar isso com o seguinte, ó, todos os números que tiver num círculo aqui, claro, eles vão estar à mesma distância do centro, então eles têm o mesmo módulo. Tá? Para ver que dois números que estão relacionados dessa forma estão em um círculo, estão girados no plano, no plano aqui, é só a gente pegar e olhar para as partes reais e imaginárias, que seriam as componentes x e y, né, desses dois números aqui. Tá? Então vamos fazer isso aqui. Dá para fazer isso nesse espacinho aqui. Então olha para como é que é a parte real do w. Tá? A parte real do w vai ser igual à parte real de na i. Eu deveria ter chamado de outro ângulo, vou chamar de φ aqui para não confundir com aquele θ aqui, tá? Mas pode ser aquele θ, pode ser, não tem problema. Z. Lembra que a parte real do produto é o produto a parte real da exponencial, né? Parte real de z menos a parte imaginária da exponencial, parte imaginária de z. Aí lembra da fórmula de Euler, que está aqui, ó. Aqui já está o resultado. A parte real dessa exponencial aqui, né, é o cosseno. Tá? Então fica cosseno de θ, parte real de z, menos a parte imaginária é o seno. Tá? Menos seno de θ, parte imaginária de z. A parte imaginária de w, então vai ser a parte imaginária desse produto. Lembrando, é a soma, né? A parte real de e na i θ, parte imaginária de z, mais a parte imaginária de e na i θ, parte real de z, que é cosseno de θ imaginário de z, mais seno de θ,
real de z. Tá? E essas duas equações a gente pode escrever elas como uma única equação matricial daí, onde a gente identifica o número complexo como um vetor, como um par de coordenadas mesmo. Então eu vou escrever aqui a parte real de w, a parte imaginária de w, que seria cada componente desse vetor. Então é uma equação aqui. Tá? Aí aqui eu vou escrever essa equação como uma matriz multiplicada pelo vetor que representa o z, né? Que seria a parte real de z, a parte imaginária de z. Tá? Que seriam as suas duas coordenadas. Então, olhando para as relações aqui, eu tenho então a primeira expressão seria cosseno de θ vezes a parte real, menos seno de θ vezes a parte imaginária. Aqui seria seno de θ vezes a parte real, mais cosseno de θ vezes a parte imaginária. Tá? Então, se eu tenho uma relação desse tipo, eu vejo que na verdade os vetores que representam esses dois números, né, eles estão relacionados por uma matriz de rotação. Tá? Essa é uma daquelas matrizes de rotação no plano que vocês devem ter visto em algum momento. Tá? Então eles estão relacionados por essa matriz de rotação. Tá? E por isso que eles têm, claro, a distância, a rotação não vai mudar a distância do ponto até a origem, né? Então por isso que eles têm sempre a mesma esse mesmo módulo, tá? Então sempre que tu tem algo assim, ó, dois números complexos que estão relacionados por uma exponencial, o que tu está fazendo é pegando um número complexo e girando ele no plano, tá? Para obter o outro número. Tá? Então todos esses números nessa cor azul aí vão ter, claro, o mesmo módulo. Tá? Para vocês, se vocês quiserem aqui, né, visualizar isso nesse gráfico, eu fiz aqui um código que faz o gráfico de números complexos. Então aqui tem a parte, vocês podem mexer aqui na parte real e imaginária. Tá? Então aqui aparece na parte real, a parte imaginária, o módulo, o ângulo θ, tem aqui os valores da parte real e parte imaginária. Vocês podem mexer aqui como vocês quiserem, e também tem em azul todos os números que tem o mesmo que são obtidos através de z por rotação, né, que vão ter o mesmo módulo que z, e portanto pode ser escrito como um e na i θ vezes o z, tá? E na i φ, né, porque daí tu vai considerar outro ângulo que é a rotação, não esse ângulo entre x e essa linha do z. Tá? E aqui também está mostrado o conjugado. Tá? O conjugado é só troca a parte imaginária, tá? Então ele vai ter a mesma parte real que o z, só vai trocar o sinal da parte imaginária, então vai ter aqui a componente y negativa. Tá, pessoal? Então por hoje, em relação a números complexos, essa aula fica por aí. Se surgir algum outro resultado que a gente precisar durante a disciplina, aí eu demonstro para vocês nas aulas correspondentes. Tá?